Esta história começa como uma narração do seu protagonista, Charles Bronson, alternando cenas da sua infância e juventude, e até a idade adulta, narrando-as como se estivesse em um teatro, diante de um público ao vivo. Há fragmentos em que ele fala para a câmera, com características bipolares, com momentos em que se limita a olhar diretamente para o público, quase sem expressão. Comenta que sempre quis ser famoso, sabendo que foi feito para coisas melhores. Paralelamente, há sequências em que Bronson é mostrado gravemente ferido, em uma jaula, enquanto tem um encontro violento, com seguranças, denotando sua atitude agressiva. Mesmo com esta cena perturbadora, o personagem de Bronson no teatro ri alto, e o filme é baseado em uma história real. Ele comenta que não havia nada de errado com a sua mente quando era bebê ou criança, e começou a roubar, o que irritava os seus colegas, se envolvendo em muitas vezes brigas que ele sempre ganhava. Chegou a bater em um professor, atirando uma mesa com raiva. Bronson tinha alterações de humor, na escola, que terminavam sempre com uma chamada para a mãe, mas ela costumava ignorar-me a situação. Ele explica que, apesar de ter sido sempre uma criança violenta, não era mau, ainda tinha os seus princípios. Aceitou o primeiro emprego em um restaurante, mas costumava roubar quando ninguém estava por perto. Mesmo assim, dividia os ganhos com uma colega, por quem tinha sentimentos. Bronson conta que veio ao mundo com o nome de Michael Pinonsen, mas mais tarde mudou para o seu conhecido alter ego, Charlie Bronson. Durante a sua juventude, as autoridades tentaram prendê-lo, mas Bronson brigou com os policiais em uma das lutas, chega a arrancar a orelha de um policial com a boca. Em 1974, na Inglaterra, ele e a sua antiga colega de trabalho Irene, mudaram-se como casal para uma casa barata, depois de terem o seu bebê. Parece que Bronson gostou ou pelo menos tolerou a sua nova vida familiar. Após alguns episódios de roubo e violência em uma estação de correios, Bronson é condenado a 7 anos de prisão, com a sua mãe esperando que a pena diminua, chegando talvez a apenas 4 anos. Agora, Bronson fica sem palavras diante da mulher, que nunca mais vê. Ao contrário do que muita gente pensa, Bronson é inicialmente afetado pela sua entrada na prisão, mas imediatamente troca para si próprio na narrativa, fazendo agora o papel de um palhaço, e alegando que sempre se imaginou como um comediante. Para ele, a cela era como um quarto de hotel, onde andava em círculos à volta de um espaço vazio, isolado do mundo durante os 365 dias do ano. Tem um episódio de raiva, quando se recusa a fazer o seu trabalho de costura, o que leva muitos guardas o espancarem. Os modos arrogantes de Bronson durante as cerimônias da prisão o tornaram bastante popular entre os outros reclusos, mas houve encontros mais rudes com os guardas, que lhe deram novas tarefas, como servir chá, o que ele faz muito bem. Enquanto serve, um colega de prisão elogia os seus punhos, sendo a primeira vez que alguém diz algo de bom sobre eles. Este comentário o deixa feliz. Bronson intitula-se o prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha, considerando a prisão um lugar perfeito para ele. Mostra uma série de artigos de jornais que retratam Bronson como fora de controle, e como um aspirante a prisioneiro famoso. A única coisa de que não gostava era a constante mudança de prisões, recordando a sua estadia em Parkhurst, onde viveu como um rei, mesmo com os seus constantes encontros com os guardas. Gosta do seu novo modo de vida, que ultimamente vai parar em um sanatório mental, a que chama a Quinta Engraçada, um sítio onde as pessoas cobrem a cara com cocô, e onde é preciso até 4 homens para o controlar. Durante a sua estadia, Bronson desempenha muito bem o papel de doente mental, e é submetido a tratamentos médicos forçados, que o deixam sedado a maior parte do tempo. Um dos pacientes tenta falar com Bronson sedado sobre os seus impulsos pedófilos, mas Bronson só consegue exprimir-se de forma agravada, cuspindo em negação. As poucas tentativas de fuga são feitas em um estado de atordoamento, e o deixa incapaz de andar normalmente. Uma delas foi durante uma festa noturna, onde ele mal consegue andar, e com um gesto de mão, um membro da equipa diz-lhe para voltar com os outros, e Bronson não obedece. No meio dos seus delírios de grandeza, Bronson tem uma ideia: assassinar um dos pacientes do sanatório, para regressar à prisão. Afinal, eles são malucos, e ele escolhe o pedófilo que falou com ele antes. Esta tentativa falha, mas consegue dar-lhe 26 anos de prisão solitária que considera injusto, pois nunca matou ninguém na sua vida. Bronson encena este espetáculo de lado a lado, explicando que não recebeu nenhum julgamento por este veredito. No palco, Bronson mostra cenas de um protesto que fez no telhado da cidade, e explica que custou ao sistema dezenas de milhões de libras em indenização. Depois destes motins, é declarado mentalmente são, e é libertado, ansioso por descobrir o que o mundo tem para lhe oferecer. O seu último encontro na prisão foi para lhe devolver os seus pertences, que são um relógio de pulso, uma carteira e um pente, sendo este a última piada devido à calvície de Bronson. Reencontra os seus pais, que se mudaram para uma casa nova, e mostra onde Bronson vai morar, e ele descobre que muitas das suas coisas de infância foram deixadas para trás na sua antiga residência em Luton. Bronson fala do seu tio Jack, e de como ele conhece muitas pessoas, que talvez o possa ajudar a recuperar as suas coisas. Bronson viaja para Luton, onde encontra o seu extravagante tio Jack, que gere um bordel, e que recebe Bronson como uma figura exótica. Lá, todas as senhoras se aproximam de Bronson, agradando-lhe com um coquetel. Há também uma figura familiar da vida de Bronson em Luton, um antigo colega de prisão que elogiava os punhos de Bronson, quando eles estavam na prisão.
Este companheiro propõe um negócio de luta a Bronson, que precisa de um novo nome artístico. Depois de ter sido recusado o nome Charlton Heston, o seu parceiro sugere Charles Bronson, em homenagem ao ator americano. O agora chamado Bronson vê uma exótica dançarina de varão, e acaba por chorar, pois é a primeira vez que vê uma mulher nua, em anos. Uma manhã, fala com uma mulher chamada Allison, que trabalha com o seu tio. Ela elogia as suas cicatrizes e músculos, e beija-o apaixonadamente. Bronson permite isso e torna-a sua amante. O seu novo trabalho consiste em lutas. Ganha sem grande esforço, por vezes com provocações como urinar no adversário. Apesar de não ter um salário inicial tão elevado, Bronson decide continuar, chegando mesmo a enfrentar vários adversários ao mesmo tempo, e derrota-os, para entretenimento dos outros. Chega um ponto em que Bronson enfrenta um cão sem luvas, e vence. Um dia, Bronson confessa a Allison que a ama, enquanto ela estava lendo, mas ela fala que ama Brian, o seu namorado que tem uma moto. No Natal, Bronson assalta violentamente uma joalharia, levando um anel para Allison. Deixa um vendedor inconsciente e, depois do assalto, diz a uma vendedora assustada, para não chamar a polícia até 15 minutos depois. Com Allison à sua frente, ela diz a Bronson que não o ama porque ele não tem ambição, e é nessa altura que Bronson lhe oferece o anel. Infelizmente, ela diz que vai casar com Brian, deixando Bronson de coração partido. Ele dá os parabéns a ela. Mais tarde, Bronson diz ao público que a vendedora do assalto chamou a polícia 15 minutos depois, fazendo com que Bronson voltasse para a cadeia após 69 dias de liberdade. Quando lhe perguntam o que estava fazendo durante esses 69 dias, Bronson responde que estava construindo um império. Uma resposta parva para o diretor da prisão. De volta à sua cela, um guarda bibliotecário chamado Andy Love começa a deixar algo para Bronson ler. Bronson tranca a porta e manda chamar os outros guardas por ter um novo refém, que ele ameaça com gritos e palavrões. Sabendo que eles irão salvar o guarda, Bronson grita com Andy para o ajudar a cobrir o seu corpo com vaselina, para que ele possa enfrentar mais facilmente aqueles que vêm atrás dele. No entanto, Bronson não é páreo para todos, ficando gravemente ferido e sendo transferido para uma nova cela, enquanto está amordaçado. O diretor da prisão diz-lhe que ele morrerá lá dentro se continuar com a sua atitude nihilista. Depois de algumas palavras de elogio do Sr. Daniel, o seu professor de arte, Bronson descobre que gosta de desenhar, especialmente figuras de pássaros. O diretor da prisão o deseja sucesso no seu novo campo artístico, embora Bronson não pareça aceitar isso de uma forma positiva. Graças a Mr. Daniel, Bronson dá, com relutância, uma amostra do seu trabalho ao governador. O seu professor encoraja-o nos seus novos projetos, mas devido a um lapso na sua comunicação, Bronson acaba por o atacar por trás, acreditando que Mr. Daniel queria tirar partido do seu talento. Depois disso, o público aplaude Bronson no palco, mas ele deixa o local após alguns segundos. Bronson pinta-se de preto na sala de arte, depois de atacar o seu professor de arte. Jura aos guardas que vai matar o Sr. Daniel, e quando o diretor da prisão lhe pergunta o que quer agora do lado de fora da sala, Bronson responde que quer música. Mantém o professor amarrado e coberto debaixo de um cobertor, enquanto música clássica toca lá fora. Está agora ocupado fazendo trabalhos manuais e pintando a cara do Sr. Daniel, mas após alguns momentos, Bronson pensa que já terminou a sua obra de arte, e diz aos guardas que podem entrar e salvar o seu refém, preparado para o combate iminente. Apesar de Bronson resistir, os guardas forçam até ele ficar no chão. O verdadeiro Charles Bronson está na prisão há 34 anos, 30 dos quais na solitária, sem data aparente de libertação. Um Bronson ensanguentado é mostrado dentro de uma pequena jaula, que não lhe permite sequer sentar-se, fazendo sons de dor. Os guardas fecham as portas que darão a Bronson a sua última respirada de ar fresco, antes de o deixarem sozinho.